Vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai, e enchei nossos corações com os vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, o dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por Ele prometido a nós, por nós, seus feitos proclamais. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós, Espírito, possamos conhecer que procedeis do seu amor. Fazei-nos sempre firmes crer. Vinde, Espírito Santo de amor. Vinde. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, minhas irmãs. Bom dia, meus irmãos da música. Deus abençoe e guarde. É bom estarmos nesta manhã juntos para celebrarmos a comunhão com Deus, a alegria de sermos de Deus, de termos sido chamados a sermos filhos de Deus. Lá no nosso batismo, a graça veio sobre nós, graça de graça, o Espírito Santo, e ali começamos uma jornada, como o rio começa a jornada lá no alto da montanha. É incrível, mas muitos dos rios surgem no alto de uma montanha entre as pedras. Esse rio vai caminhando, trilhando, e não descansará até chegar ao mar. Assim somos nós, nascemos de Deus e começamos a nossa jornada e não descansaremos até voltarmos para Ele. Como o rio descansa no mar, assim também descansaremos em Deus. Seremos um com Ele. Essa caminhada é longa. E é nessa caminhada que Deus faz uma oficina para ir trabalhando os nossos corações, as nossas vidas. Ele vai nos dando forma, Ele vai nos restaurando, Ele vai trabalhando em nós, se nós permitirmos. A pergunta nem é se Deus pode fazer, a pergunta é se nós queremos que Ele faça. Jesus, quando se depara com aquele paralítico, pergunta: o que queres que eu te faça? Ele quer ouvir da boca do paralítico o que realmente ele precisa. E o paralítico diz: que eu seja curado, Senhor. A colocação que o Senhor inspirou que nós fizéssemos nesta manhã é exatamente essa: que nós reconhecêssemos que nós precisamos de cura interior. Que nós disséssemos ao Senhor: eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui.
necessitado eu estou. Se o Senhor pergunta para mim nesta manhã: o que queres que eu te faça? Eu respondo como aquele paralítico: Senhor, que eu seja curado. Responda comigo: Senhor, põe a mão no seu peito assim e diga: que eu seja curado. Senhor, que eu seja liberto. Senhor, que eu seja salvo pelo teu sangue. Senhor, que eu experimente em minha vida os efeitos do seu amor. Eis-me aqui, Senhor. Amém. Canta comigo. Renova-me, Senhor Jesus. Põe a mão no seu peito, diga: já não quero ser igual. Renova-me, renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Por quê? Porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Porque tudo que há, porque tudo que há. Força! Só os vivos, coragem, vai! Mais forte! Porque tu precisa mais de ti. Renova-me uma vez mais. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Já não quero ser. Renova-me, renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Por que, povo de Deus? Porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Porque tudo que há, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Precisa mais de ti. Precisa mais de ti. Precisa mais de ti. Às vezes nós somos tentados a resistir, sobretudo essa frase da música que diz: porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado. Outro dia eu ouvi alguém dizendo:
Nem tudo precisa ser mudado, já tem muita coisa mudada, então não precisa de mudar tudo. Não tenha medo de deixar Deus mudar tudo, a cada dia, a cada instante, porque tudo que era novo para você há um segundo atrás já se fez velho neste mundo. Deus pode fazer novas todas as coisas a cada instante. Aquilo que você julgava bom há pouco tempo atrás, porque somos pecadores, o que era bom já não é tão bom assim. É Deus que é bom, e só Deus é bom. Então, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado. Em outras palavras, eu necessito ser mudado, transformado, restaurado, renovado, curado. Diga comigo: eu necessito, Senhor, ser mudado, transformado, renovado, curado. Eu preciso, Senhor. E nesta manhã eu autorizo que venha sobre mim, que o seu Espírito venha sobre mim e renove a face do meu coração. Assim seja. Amém. Vamos tomar a palavra de Deus, a palavra viva de Deus, a palavra de Deus que é luz, a iluminar toda a treva. A palavra de Deus que nos é dada nesta manhã está na primeira carta de São João, capítulo 1. Nós vamos tomar do versículo 5 seguintes. Então, primeira carta de São João, lá no final da Bíblia, um pouco antes do Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 seguintes. O tema é: Deus é luz e nos tira do pecado. Deus é luz, nos tira do pecado. Versículo 5: a nova que dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: Deus é luz e nele não há treva alguma. Se dizemos ter comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não seguimos a verdade. Está escrito isso na sua Bíblia? Você está lendo isso aí? Eu vou repetir: a nova que dele ouvimos e vos anunciamos é esta: Deus é luz e nele não há treva alguma. Se dizemos ter comunhão com Deus, mas andamos nas trevas, mentimos e não seguimos a verdade. Porém, se andamos na luz como ele mesmo está na luz, temos comunhão recíproca uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus, diga comigo: o sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Em outras palavras, meus irmãos, o que a palavra está dizendo é que o sangue de Jesus nos cura. Tem uma canção que diz: teu sangue cura, Senhor, teu sangue cura. Teu sangue tem poder para curar a minha alma, a minha vida. E a palavra está proclamando exatamente isso. Se andamos na luz,
temos comunhão recíproca uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Isso é, nos cura de todo pecado, nos salva de todo pecado, nos lava de todo pecado, nos restaura, nos faz homens novos. Versículo 8. Se dizemos que não temos pecado, isso é, se dizemos que não temos necessidade de sermos curados, já estamos prontos. Enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Que forte, irmãos. Se dizemos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Porém, se reconhecemos os nossos pecados, Deus aí está, fiel e justo, para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda a iniquidade. Se pensamos não ter pecado, nós o declaramos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Vamos pelo capítulo 2. Filhinhos meus, eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é expiação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo, de todo o mundo. Palavras do Senhor. Palavras que curam, palavras que salvam, palavra de Deus. Meus irmãos, as feridas as quais precisamos ser curados, e esse nosso encontro se chama Curados para Amar. As feridas das quais nós precisamos ser curados, e todos nós precisamos, e não há um só entre nós que não precise ser alcançado pela cura de Jesus, pela cura do sangue preciosíssimo de nosso Senhor Jesus Cristo. Não há um entre nós, não há um sobre a terra que não precise ser curado. Essa cura que nós buscamos, e as feridas que adquirimos, essas mesmas feridas foram adquiridas ao longo do tempo e foram sendo colocadas em nossos corações, voluntário ou involuntariamente. Essas realidades infelizes que fomos adquirindo com o passar do tempo, voluntário ou involuntariamente, porque muitas delas nós admitimos, nós por decisão pessoal assumimos o risco e fomos e pecamos, e porque pecamos adquirimos esta ferida. Toda ferida é fruto do pecado, toda ferida da alma, do espírito, toda ferida do homem é fruto do pecado, voluntário ou involuntário. É o pecado que golpeia e deixa a marca, como um facão golpeia uma árvore e a deixa ferida. Pecado meu, pessoal, ou pecado de outros que impuseram a mim, me ofendendo, me machucando, me usando. Mas quer seja de uma forma ou de outra, irmãos, fomos adquirindo estas realidades em nós, e infelizmente nós trazemos esta marca, estas dores, estas feridas, algumas em estágio mais avançado, outras em estágio inicial, outras em estágio mediano, algumas hoje inflamadas, dolorosas, e você sabe como dói uma inflamação, é verdade ou não é? Às vezes você finca ali uma farpa no dedo,
E se você não tira, no dia seguinte já está aquela inflamação. E aquela coisinha tão pequenininha, aquele pedacinho de madeira tão sutil, causa uma dor tão grande em todo o corpo sente, sobretudo se inflama, né? Se infecciona. E a gente tem que tirar aquilo e espremer aquela inflamação que está ali, para sentir alívio, porque se deixar ali, vai ficar latejando. É tão pequenininho, mas fica latejando e incomoda o dia inteiro. E você vai dormir e está lá deitado e está doendo. E você diz: meu Deus, como essa coisinha tão pequenininha faz tão mal assim? Me causa tanto mal assim. A carne sente, ela reclama. Pois muitas vezes, irmãos, nós trazemos tamanhas feridas dentro de nós e infeccionadas. E o Espírito sente, o Espírito reclama. E daí tanta gente acabrunhada, triste, angustiada, caminhando pela vida se rastejando, mal-humorada, necessitando de cura, necessitando que venha alguém e toque nesta ferida e fure essa infecção e lance fora esta infecção e põe ali o remédio. Mas esse alguém não virá se nós não tomarmos a decisão de rechaçarmos, de tirarmos, de afastarmos de nós esta ferida. Se nós não tomarmos a decisão de dizer: eu preciso ser curado, eu preciso de ajuda. A oração de cura mais eficaz que temos se chama confissão. Tem gente que pensa que a oração de cura mais eficaz é aquela que aquele senhorzinho lá do grupo de oração faz. Tem um ministério, um ministeriado em oração de libertação e de cura, e ele vai rezar por mim, e aí então eu vou ser curado. Ele pode até rezar, mas se você não rezar, se você não tomar uma atitude interior, se você não sair de si mesmo, e se você não for ao encontro de Deus, esse senhorzinho, por melhor das intenções que ele tenha, por maior que seja a sua boa vontade em rezar por você, ainda que passe horas rezando por você, você não alcançará a cura do seu coração. Porque você necessita, eu necessito, nós necessitamos tomar uma atitude diante de Deus. Quando alguém for rezar para você, a primeira coisa que ele deverá perguntar é: você já se confessou? Porque a melhor oração que você pode receber é a confissão. A melhor oração de cura que você pode receber, de libertação, é a confissão. É você se confessar, é você expor os seus pecados, é você mostrar a sua ferida e dizer: aqui, Senhor, é onde dói. Aqui, Senhor, está infeccionado. É aqui na ponta do dedão, Senhor. É aqui, Senhor, na minha cabeça. É aqui, Senhor, no fundo da minha alma. E a causa, Senhor, foi isso, isso, isso.
Foi daqui, Senhor, que vieram essas feridas, e das quais eu quero me ver livre hoje pela tua graça, pela graça da confissão. Por isso eu deposito aqui aos seus pés, Senhor, diante deste sacerdote que é persona Cristo, que está representando a ti, Senhor, aqui diante de mim. É que eu deposito as minhas feridas, que eu deposito os meus pecados, que eu coloco diante da luz os meus pecados, porque Deus é luz e nele não há treva alguma. E quando a luz chega, a treva desaparece. Quando expomos diante de Deus as nossas feridas, fruto do nosso pecado, consequência do nosso pecado, a luz de Deus entra aí, e ela dissipa toda a treva, e de novo o nosso coração volta à felicidade, volta à alegria. Olhando daqui de cima, vejo muitos rostos, cada um com a sua história. Cada um veio de um lugar diferente, filho de pessoas diferentes, nascidos em dias diferentes, em lugares diferentes, em horas diferentes. Somos diferentes uns dos outros. No entanto, sei que todos nós, todos vocês, têm carregado um fardo sobre os ombros. E hoje Jesus está dizendo: vinde a mim vós todos que estáis cansados e oprimidos debaixo do vosso fardo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Vinde a mim vós todos, e eu vos aliviarei. E eu vos aliviarei. E eu tirarei dos vossos corações esse peso. Vinde a mim vós todos. Não há cura da alma fora de Jesus. Fora de Deus tudo é vão. Fora de Jesus, fora de Deus tudo é vão. Podemos andar, caminhar, mas se caminhamos sem Deus, quando chegarmos ao fim da caminhada, tudo é vão, é buraco, vazio, vão, vazio. Só em Cristo Jesus, a cura completa, a plenitude da alegria. Deus não quer menos para você. Deus quer curar o homem total. Deus não quer curar o homem em parte. Ele quer curar o homem na sua totalidade. Ele quer curar a mim e a você, desde o seu mais íntimo até todo o seu ser, inclusive fisicamente. Meus irmãos, não tenham dúvida disso. Muitas das doenças que se manifestam externamente em nós são reflexo de doenças espirituais que não permitimos que Deus curasse. Muitas delas são sim. E nós precisamos dar um passo à frente e aproximarmos daquele que é a cura, para sermos curados. Tem uma canção que diz: aproximemo-nos com fé do trono da graça do Rei Jesus. O relacionarmos com Deus a cada dia, a busca de Deus incessante,
A vontade que temos de buscar a Deus em família, na rua, no trabalho, onde quer que estejamos. Isso nos faz curados, isso nos vai curando. Deus nos cura no caminho. Deus nos cura na caminhada. Deus nos cura enquanto andamos. Deus não é como os homens que precisam de um hospital e de uma cama para colocar você, para então te operar. Deus te opera enquanto você caminha. Então caminhe, meu irmão, mas caminhe com Ele, caminhe com Deus, caminhe na luz, caminhe. Siga em frente, não desista, resista, insista e vá em frente, porque no caminho o Senhor está cuidando de você. Quando eu digo no caminho, eu estou dizendo lá, enquanto você se relaciona com a sua família, com todas as dificuldades que você pode estar passando hoje, aí, em meio a essa tempestade que você está enfrentando, em meio às incompreensões, em meio às ofensas, seja o que for que você esteja vivendo, aí no trabalho, sendo perseguido, sofrendo as perseguições, sendo ferido, nesse caminho em que você está, nessa realidade em que você vive, essa realidade palpável, do dia a dia, Deus está aí. Caminhe com Ele, caminhe a sua luz, caminhe a luz da sua palavra. Por que não, todos os dias, antes de sair de casa, olhar, contemplar, ler uma palavra de Deus, um versículo que seja para iluminar o seu dia? Por que não, enquanto caminha, enquanto dirige, indo para o trabalho, você vem então rezando, ao invés de ligar o rádio e vir ouvindo música, ou seja lá o que for, notícias ruins, por que não vir rezando? Ave Maria, Pai Nosso que seja. Porque se você tem a oportunidade de ir à missa durante a semana, você só vai no final de semana, se você precisa tanto de cura assim. Por que demoras tanto para confessar? Só se confessa na Semana Santa. Se você precisa tanto de cura assim, põe o pé na estrada, meu irmão. Se queres ser curado, aproxima-te daquele que é a cura. Se queres ser molhado, aproxime-se da água, porque a água molha. Se queres se aquecer, aproxime-se do fogo, não é assim? Se queremos nos aquecer e tem uma fogueira acesa, o que fazemos? Vamos para perto dela. Jesus é fogo que consome todo o pecado. Jesus é água que lava todo o pecado. Jesus é remédio que cura toda a enfermidade. Aproximemo-nos com fé do trono da graça do Rei Jesus. Deixemos de picuinhas. O caminho é Jesus, a verdade é Jesus, o caminho é Jesus, não é isso, Salete? É Jesus. Diga para quem está do seu lado: é Jesus que cura. Diga mais: estar com Jesus é estar curado. Viver com Jesus é viver uma vida curada. Estar com Jesus é estar liberto. Caminhar com Jesus é certeza de chegar. Diga para quem está do seu lado: o que você está esperando? Toma jeito, menino. Toma jeito. Eu me encanto sempre com esse evangelho. Cada vez que leio, fico tocado.
por tantos aspectos que ele tem. O Evangelho de São Lucas também está em São Mateus, em São Marcos, mas eu tomei essa passagem de São Lucas, que diz o seguinte: um dia Jesus estava ensinando, e ao seu derredor estavam sentados os fariseus, doutores da lei, vindos de todas as localidades da Galileia, da Judéia, de Jerusalém. Os doutores da lei estavam ali, os fariseus, vindo de toda a Judéia, homens letrados, homens conhecedores de tudo. Mas eles estavam com o corpo ali, mas o coração estava longe. Estavam perto de Jesus, mas não estavam junto a Jesus. Junta o seu coração com o coração de Jesus. Segue a palavra. O poder do Senhor fazia Jesus realizar várias curas. Então apareceram algumas pessoas trazendo num leito, um homem paralítico. E procuravam introduzi-lo na casa e pô-lo diante dele. O que esses amigos deste homem queriam introduzir o seu amigo na casa e colocá-lo diante de Jesus. Porque se ficamos diante de Jesus, meus irmãos, somos curados. Se nos aproximamos com fé do trono da graça do Rei Jesus, somos curados. Definitivamente somos curados. E esses homens, esses amigos desse paralítico, acreditavam nisso e tomaram-no e queriam introduzi-lo na casa onde Jesus estava. A casa estava lotada, não tinha como entrar naquela casa, porque todos queriam ficar perto de Jesus, porque sabiam, se ficarmos perto dele, ele é a cura, e a sua cura vai nos contagiar. Pois bem, esses homens não tinham como entrar ali. Versículo 19: não achando por onde introduzir, por causa da multidão, o que eles fizeram? Subiram nos telhados e por entre as telhas o arriaram com o leito no meio da assembleia diante de Jesus. Vocês podem imaginar uma imagem como essa? Daqueles homens pegando aquele amigo incapacitado de, com as suas próprias pernas, entrar naquele lugar. E eles então sobem sobre o telhado, abrem as telhas. Imaginem Jesus ali sentado no meio da sala, ensinando, conversando. E de repente começa a ficar claro a sala onde ele estava. E Jesus então olha para cima e diz: o que está acontecendo? E começa a cair cisco, né? Do telhado. E Jesus diz: meu Deus, será que é passarinho? Não. São homens de fé, que sabem o que querem. E o que eles querem? Eles nem querem cura para si mesmos, eles querem cura para o seu amigo. E eles fazem loucuras de amor pelo amigo. E vai e abre o telhado. E Jesus olha para cima e diz: meu Deus. Ah, não, sou eu mesmo. E então aquele homem é içado ali no meio daquela sala diante de Jesus, paralisado. Os amigos ficam de lá de cima olhando no buraco, dizendo: o que será que vai acontecer agora? E aquele homem diante de Jesus, talvez fragilizado na sua fé, talvez ele nem tivesse força para buscar a cura, precisou contar com a força daqueles que estavam sobre o telhado. Talvez ele nem acreditasse, mas os seus amigos acreditavam por ele. Talvez você também
encontre muita gente que não acredita. E talvez você tenha que acreditar por eles. Talvez você esteja aqui, mas lá na sua casa você deixou vários que não creem e que não têm força para buscar esta cura. Mas você pode interceder. Traga-os no seu coração e coloque-os diante de Jesus como esses homens. Porque se nós nos aproximarmos de Jesus, inevitavelmente, as feridas, as enfermidades vão se desprendendo de nós, como a escória se desprende do ouro quando submetido ao fogo. Aproximemo-nos com fé do trono da graça do Rei Jesus. E diz a palavra, versículo 20: vendo a fé que tinham, vendo a fé que tinham, disse Jesus. Veja, não é vendo a fé que aquele homem que estava paralítico tinha, mas diz a palavra, vendo a fé que tinham os que estavam sobre o telhado, disse Jesus: meu amigo, os teus pecados te são perdoados. Então os escribas e os fariseus começaram a pensar e a dizer consigo mesmos: quem é este homem que profere blasfêmias? Quem pode perdoar os pecados senão unicamente Deus? Veja, aqueles homens, aqueles escribas e fariseus também estavam perto de Jesus, mas não estavam junto a Jesus. Por isso, ao invés de glorificar a Deus pelo que Jesus estava realizando, eles questionavam. Mas nós, irmãos, nós precisamos nos aproximar com fé do trono da graça do Rei Jesus e ficarmos junto dele, e permanecermos com ele, e caminharmos com ele, e irmos e voltarmos com ele, em todo tempo, em todo lugar, em cada situação, estar em Jesus, com Jesus e por Jesus. Claro que teremos também os tempos fortes de oração, que é quando nós podemos dedicar todo o tempo, e no momento de adoração ao Santíssimo, no momento de oração, lá no meu quarto fechado, fazendo aquela leitura preciosa, ouvindo aquela canção abençoada, enquanto leio a Bíblia, rezando no grupo, rezando com as pessoas. Claro que existem uns momentos fortes e nós precisamos destes momentos, mas nós precisamos cada dia, dia após dia, se queremos estar curados, se queremos caminhar curados, se queremos seguir curados, se queremos seguir na luz, precisamos abraçar Jesus. Até ficou rima essa, né? Se queremos seguir na luz, precisamos abraçar Jesus e seguir junto a Ele, não só perto dele, conduzidos por Ele, para que a cura seja completa. Impressionante que Jesus vai à causa. Aquele homem, como eu disse, muitas das nossas enfermidades são causadas muitas das nossas enfermidades físicas são consequência de enfermidades espirituais. Jesus vai ao cerne da questão e diz ao paralítico, que é colocado diante dele: teus pecados te são perdoados. Meus irmãos, nessa hora, acho que até os amigos dele lá em cima do telhado olharam e disseram assim: não era isso que nós estávamos querendo. Peraí, não era isso. Nós queríamos que o Senhor curasse ele da paralisia. Jesus,
Só isso? Tipo, o Senhor só vai curar, vai perdoar os pecados? As coisas que Deus faz e que são invisíveis aos olhos são quase sempre muito mais preciosas do que as que podemos ver. Muitos que estavam ali vendo aquele paralítico estavam todos cheios de expectativa, esperando: agora ele vai sair correndo, saltitante daqui. Jesus olha para ele e diz: teus pecados te são perdoados. Vocês podem imaginar uma situação como essa? Vocês podem imaginar uma imagem como essa? Vocês podem imaginar a decepção daquele povo? Mas mal sabiam eles que o que Deus estava fazendo em Jesus Cristo era dar àquele homem a cura total. Porque Jesus não veio para curar o homem parcialmente, mas para curá-lo na sua totalidade. E quando Deus cura o corpo, quando Deus cura a alma, Ele cura todo o homem. Os escribas o julgaram, embora ele soubesse que o que mais aquele homem precisava era de cura interior, era de perdão. Mas para que eles soubessem que ali estava o Filho de Deus, e já que tinham necessidade de um sinal externo, ele não disse: eu te curo da sua paralisia, mas ele disse: levanta-te e anda, porque curado você já está. Curado você estará se confessares o seu pecado. Curado você estará se depositares aos pés de Jesus as suas dores. Andar será só uma consequência. Coisas aparentes serão só consequências. Como é que diz o Pequeno Príncipe? Eu esqueci. O essencial é invisível aos olhos. O essencial, diga comigo, o essencial é invisível aos olhos. Aqueles pobres homens que estavam ali, escribas e fariseus, como tantos outros descrentes, não sabiam que o essencial era invisível aos olhos. Que quando Jesus perdoou os pecados daquele homem, já tinha perdoado e já tinha curado a sua enfermidade. Agora só precisava ele levantar. Vai confessar ao Senhor os seus pecados. Faça essa oração de cura interior por si mesmo. Veja, faça essa oração de cura interior por si mesmo. Diga para quem está do seu lado, por favor, faça essa oração de cura interior por si mesmo. Vai confessar os seus pecados. Vai confessar, meu irmão. Diga de novo. Coragem. Se queres ser curado de fato, de verdade, vai confessar os seus pecados e serás curado. Nelsinho, diácono, canta: vai confessar ao Senhor os seus pecados. Não tenhas medo, pois serás perdoado. Não tenhas medo. Eu estou falando de cura verdadeira. Eu não estou falando de paliativo. Eu não estou falando daquela, como é que a gente fala? Aquele curativinho que a gente faz por cima, por cima da feridinha, né? Passa um remedinho. Tem gente que não passa nem um remedinho porque dói, né? Então joga um pozinho e diz: tudo bem, vai sarar.
Não, estou falando daquela asepsia que se faz, que raspa, que tira toda a podridão, para não voltar mais àquela infecção. Eu estou falando de cura completa, estou falando de perdão de Deus. Eu não estou falando daquela curazinha que a gente passa um remedinho para amenizar a dor naquele momento, mas passado o efeito do remédio, está lá a dor de volta, está lá a infecção de novo. Não, a cura verdadeira está em Cristo, está em Jesus e só em Jesus. E é simples assim. A igreja está aí, os padres estão aí, aqui na Canção Nova mesmo. Durante esse final de semana os padres vão estar lá atendendo confissão. Lá em cima tem a sala de confissão. Todo acampamento tem. Se você não teve a oportunidade de confessar-se com seu padre lá na sua paróquia, se você teve vergonha de se aproximar dele, não, porque ele te conhece, não é? Ah, não vou confessar com meu padre, não. Ele me conhece, depois vai ficar sabendo dos meus pecados. Aí eu aí vai na cidade vizinha, né? Não tem problema, seja com quem você quiser confessar, confesse-se com o sacerdote, confesse aqui na Canção Nova, faça essa oração de cura por si mesmo. Deposite aos pés de Jesus os seus pecados. Eu duvido se depois que você fizer isso, se você vai ser a mesma pessoa quando sair daquela sala. Eu duvido, ó dó, duvido. Porque eu sei, eu experimento na minha vida, eu sei como funciona. Depois da confissão, que coisa boa. Faça uma oração de cura por si mesmo, uma profunda oração de cura interior. Vai confessar ao Senhor e volta para a vida. E volta para a vida. E caminha junto dele. Quer você vá, quer você volte com ele. Quer indo para o trabalho, quer indo para a escola, quer seja onde for, para preservar essa cura que você recebeu, você tem que estar com ele. Porque senão, de novo o mundo entulha sobre sua vida as sujeiras. Senão, de novo, você mesmo entulha em seu coração o lixo. E depois fica debaixo. Socorro! Sem forças para sair. E muitas vezes precisa de uma mão que puxe. E a palavra de Deus vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, Deus aí está. Ó, a mão. Fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Está lá em São João. No início dessa pregação foi isso que o Senhor falou a nós. Que Deus está presente entre pecadores como nós, pronto a perdoar. Filhinhos, não pequeis, mas se pecarem, para terminar, eu vou até tomar esta passagem de São João, que diz: filhinhos meus, isto vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos o intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Temos o intercessor. E Ele é expiação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos pecados, mas pelos pecados de todo mundo.
Tenho uma boa notícia para vocês para terminar. Nessa caminhada que trilhamos até nos encontrarmos com o Senhor no final, nós chegaremos lá, ainda chegaremos cheios de marcas, se não chegarmos com muitas feridas. Mas a boa notícia é que Jesus se colocará entre nós e o Pai como uma lente. Jesus se apresentará entre nós e o Pai e dirá para o Pai assim: Pai, olha para eles, mas através de mim. Porque Jesus é a expiação dos nossos pecados. E o Pai olhará através de Jesus e nos verá santos, e nos verá limpos, e nos verá curados. Enquanto o diabo estará apontando para nós, dizendo: olha como ele está todo ferido, machucado, quanto pecado. Jesus estará diante do Pai, se colocando entre nós e Ele, dizendo: Pai, olha para eles, mas através de mim, porque eu sou o Salvador. E o que faltava a você, meu irmão, que caminhou tanto tempo, que lutou tanto para chegar lá, Jesus completará. Aproximemo-nos com fé do trono da graça do Rei Jesus. Permaneçamos com Ele. Caminhemos junto dEle. Feche seus olhos por um instante e diga: Senhor Jesus, Tu sabes tudo. E antes que eu pense, antes que a palavra chegue à minha boca, Tu já conhecias tudo. Tu sabes o quanto eu preciso de Ti. Ninguém precisa mais de Ti do que eu. Como necessito de Ti. Nesta manhã, Jesus, eu estou fragilizado pelas consequências do meu pecado, pela maldade do meu coração, pelos tantos erros que cometi, pelas tantas ofensas que eu ouvi. Sim, pelas tantas ofensas que eu ouvi, eu me encontro fragilizado, ferido, machucado. Mas nesta manhã, eu deposito tudo aos Teus pés, tudo aos pés da cruz, para que Teu sangue, Teu preciosíssimo sangue, vertido na cruz, me lave, me purifique, me restaure a vida, me renove, me faça nova criatura. Meu Jesus, cura-me, perdoa-me, restaura-me. Meu Jesus, visita-me, visita-me, Senhor. Acalma o meu coração, traz de novo serenidade e paz, mesmo em meio às tempestades da enfermidade, das brigas,
das dificuldades, da miséria, mesmo em meio à minha falta de fé. Vem, Senhor Jesus, e abraça-me. Mesmo que eu não tenha força para te amar agora, ama-me, Senhor. Sim, eu sou fraco, e por muitas vezes eu não sou capaz de te amar. E como Simão, eu te nego, pecando. Mas nesta manhã, eu te suplico, tenha paciência comigo, Jesus. Não desista de mim. Abraça-me. Abraça-me, Senhor. E não me abandones. Porque senão, o que será de mim sem a tua presença? Miserável que sou, sem a tua presença. Fica comigo, Senhor. Permaneça comigo, Senhor. Conduza-me, Senhor. E ama-me. Amém. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor. Faça o sinal da cruz na testa da pessoa que está do seu lado. E diga: Deus te abençoe. E te cure. E te guarde. Que essa oração seja fecunda na sua vida. Amém. Eu preciso ser amado e amar, e amar, ser perdoado. O caminho é Jesus, o caminho. Ouça, o caminho é Jesus, o caminho, o caminho, o caminho é Jesus, a verdade, a verdade, a verdade é Jesus. E vamos aplaudir o Senhor. CançãoNovaPlay.com. Assine já!